Futebol. Futebol é o esporte mais popular do mundo e suas origens remontam a 5.000 anos na China. O futebol moderno surgiu na Inglaterra durante o século XIX. O futebol é o esporte coletivo mais popular do planeta, segundo dados da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Cerca de 270 milhões de pessoas atuam em atividades diretamente relacionadas ao esporte, seja como jogador, seja como árbitro. O futebol moderno surgiu na Inglaterra durante o século XIX, mas relatos históricos apontam que já existiam práticas esportivas parecidas. Atualmente, grandes competições de futebol são organizadas todos os anos por diferentes entidades futebolísticas, nacionais, continentais ou internacionais. O esporte popularizado entre as massas de trabalhadores pobres é um segmento bilionário, que movimenta muito dinheiro e move interesses públicos mundo afora. Futebol na história. Como vimos, o futebol moderno surgiu apenas no século XIX, mas sabe-se que milhares de anos atrás já eram praticados pela humanidade esportes com características semelhantes. O vestígio de prática similar ao futebol mais antigo do qual se tem conhecimento remonta à China de 3000 a.C. Mas os registros históricos não remetem apenas aos chineses. Existem evidências de esportes semelhantes ao futebol sendo praticados por japoneses, egípcios, além de gregos e romanos antigos. Também há registros em diferentes povos mesoamericanos da região Mesoamérica, atual México e América Central. Eduardo Galeano traz relatos de algo parecido com o futebol sendo praticado na Inglaterra durante a Idade Média. O jornalista uruguaio destaca que no século XVI, o rei Eduardo II condenava essa prática esportiva. Outros reis ingleses, como Eduardo III, Henrique V e Henrique VI, chegaram a proibir a prática do esporte. Alguns séculos depois, ainda na Inglaterra, surgiria o futebol moderno. Isso ocorreu a partir da junção de clubes que não aceitavam determinadas regras da parte do rugby e decidiram unir-se para criar outro esporte, no qual não se conduzisse a bola com as mãos. As regras desse novo esporte, futebol, foram estabelecidas em 1846 pela Universidade de Cambridge. As primeiras normas ainda estavam em estágio extremamente embrionário e apresentavam algumas diferenças em relação ao futebol praticado atualmente. Galeano aponta que as regras estabelecidas inicialmente para o futebol não limitavam o número de jogadores, nem a extensão do campo, nem a altura do arco, nem a duração das partidas. Naturalmente, uma série de mudanças foram realizadas ao longo do século XIX, como a introdução do goleiro e do árbitro, a criação do pênalti para as faltas cometidas dentro da área, além da utilização das mãos para a cobrança do lateral. O crescimento do esporte e sua disseminação pela Europa levaram ao surgimento da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, que contava inicialmente com as seguintes nações: a Bélgica, a Dinamarca, a França, Holanda, Espanha, Suécia e Suíça. Uma única e importante observação é que a FIFA considera como data oficial de surgimento do futebol o ano de 1863, quando foi fundada a Inglaterra Football Association, a organização responsável pela gestão do futebol naquele país. Futebol no Brasil. O futebol foi introduzido no Brasil no final do século XIX por Charles Miller. Esse estudante paulista retornou da Inglaterra em 1894 e trouxe uniforme nas bagagens e bolas e um livro com as regras estabelecidas. Por conta disso, Charles Miller é atualmente considerado o pai do esporte no Brasil. Após sua chegada ao país, o futebol rapidamente se popularizou na sociedade. Inicialmente, a adesão aconteceu de maneira elitizada, pois era restrito à aristocracia da sociedade brasileira. No entanto, com o crescimento urbano do país, o esporte popularizou-se entre as camadas populares com a organização dos clubes de futebol. Passados mais de 100 anos da chegada do futebol, o Brasil transformou-se em uma grande potência no esporte. A seleção brasileira masculina é detentora de 5 títulos mundiais: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. E os clubes brasileiros são donos de 10 títulos mundiais, entre intercontinentais e mundial de clubes, e 18 títulos sul-americanos, levando em consideração a Copa Libertadores da América. Já a seleção brasileira feminina venceu 7 vezes a Copa América Feminina: 1991, 1995, 1998, 2003, 2010 e 2018. E 2 vezes os Jogos Pan-Americanos, quando a Copa do Mundo... Quando a Copa do Mundo, as melhores campanhas foram em 2007,
conquistando a posição de vice-campeã em 99, alcançando o terceiro lugar do campeonato. Regras básicas do futebol. O futebol é um esporte cujo campo de grama apresenta 105 metros de comprimento por 68 metros de largura, uma padronização da FIFA. Duas equipes compostas por 11 jogadores disputam uma partida em que o objetivo é marcar o máximo de gols. Jogadas violentas podem ser punidas com cartões amarelos, que servem como advertência, e vermelho como expulsão do jogador. E somente o goleiro pode usar as mãos durante a partida. Faltas cometidas dentro da área são punidas com a marcação do pênalti. Cobrança feita de uma marca que fica a 11 metros do gol. As partidas duram 90 minutos, divididos em dois tempos de 45, e as pausas são respostas para os acréscimos determinados pelos árbitros. Em disputas eliminatórias, comumente conhecidas como mata-mata, se o jogo estiver por 30 minutos divididos de dois tempos de 15 minutos, caso a disputa permaneça empatada, haverá cobrança de pênalti para a definição do vencedor. Muito obrigado aí, galera. Você que assistiu o vídeo até aqui, se inscreve no canal e comenta futebol pra eu ver que você assistiu até aqui. E é isso, beleza? Falou e tchau.